Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Com muita alegria aqui estamos para dar prosseguimento ao nosso estudo das segundas-feiras, estudando o livro Os Mensageiros, livro ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso Chico Xavier. Hoje, dia 4 de novembro. Sejam todos muito bem-vindos. Deixo sempre o meu abraço, votos de muita paz a todos os amigos e amigas que acompanham esses vídeos em outros dias. Que Deus abençoe a todos. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos permita o amparo da espiritualidade amiga, a nos envolver com sua paz, com sua inspiração, que todos nós tenhamos aqui juntos bons momentos de reflexão, de aprendizado com essa obra dessa série tão importante, né? E eu gosto também de lembrar sempre que todos esses vídeos eu deixo disponíveis em meu canal no YouTube. Lá no canal tem várias playlists, uma para cada estudo realizado ou estudo em andamento. Então, temos estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem estudos daquela coleção de Emmanuel, coleção Fonte Viva, já estudamos o livro Nosso Lar, agora o Mensageiros, tem estudo também em andamento do Evangelho de Mateus, além de algumas palestras. Então, aqueles que quiserem, pesquisem por Paulo Eduardo Sampaio. Se inscrevam, tá legal? E aqueles aqui que gostarem do vídeo, né? É bom lembrar sempre, compartilhem, curtam, para que o vídeo possa ter uma divulgação maior, chegar para mais amigos e amigas, se vocês julgarem que é um bom estudo, né? E assim, então, o nosso boa noite, nosso abraço fraterno, as amigas e amigos que já estão aqui conectando conosco para mais este estudo. Amiga Débora Medeiros, boa noite, muito bem-vinda. A nossa amiga Loiva Carnop, a Cida Baldan, muito boa noite. A Isabel Costa, o Anderson Tavares, muito boa noite. A Zuleide Carvalho, boa noite, Zuleide, bem-vinda, viu? É isso mesmo, com Jesus em nossa companhia, que assim seja. Querida amiga Irani Zucatelli Gaspar, e a todos que aqui estão e chegando também aí para esse estudo. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, na sequência, né? Intitulado aqui por André Luiz, O Desastre de Acelino. Ou seja, mais um daqueles tarefeiros, né? Aprendizes, que fracassou na tarefa. Vamos conhecer a história desse Acelino hoje, tá legal? Aqui chegando também o amigo Edson Fukuta. Um abraço, Edson. O amigo Antônio Luiz Sampaio, muito boa noite, seu Antônio. A Sandra Paulino também, muito bem-vinda. Muito bom. A gente sempre dá uma enroladinha no começo para o vídeo poder, né, chegar para mais amigos aí, poder que dê tempo, né, da divulgação aí para que chegue a mais pessoas. E vamos assim então iniciando. Relembrando, amigos, que nós paramos, né, falando sobre Otávio, certo? No capítulo passado. A queda de Otávio. Então, depois que o Otávio contou ali a sua história, eles estavam, então, só recordando, né? Estavam lá André Luiz, Vicente, que era aquele companheiro médico que iria acompanhar André Luiz ali nos estudos. Eles estavam juntos de outros aprendizes, né? Todos eles pupilos do Aniceto, que é o orientador,
E não sei se vocês se recordam, o Aniceto deu uma saída, né? Precisava resolver algumas coisas, e disse a eles: aproveitem o tempo para conversar, para fazer observações, estudos. E eles então começaram a conversar com aqueles que tinham histórias, né, para contar da sua missão, da sua tarefa última aqui na Terra. E no caso, né, o Otávio contou a história dele, do seu fracasso. E agora vem hoje aqui a história de Acelino. Tá legal? Então começa o capítulo dizendo assim: ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Ou seja, aproximou-se ali de Otávio, né, um amigo, para, de certa forma, consolá-lo, né, porque ele estava ali choroso, entristecido, né, contando do seu fracasso. E esse amigo, então, se aproxima com palavras de consolo, dizendo que a situação dele próprio era pior do que o caso de Otávio, né? Dizendo que ele tinha mãe, né? Não sei se vocês se recordam, o capítulo passado encerra com a mãe de Otávio ali dando forças ao filho, dizendo que ele tivesse esperança de uma nova oportunidade reencarnatória, né? Para tentar outra vez. Então, esse amigo que chega agora, mostrando, dizendo ao Otávio, né, que a situação dele era pior. E nós vamos ver aí por que ele está dizendo isso. Aqui, chegando também a Ítala Cortes, muito boa noite, viu? A Solange Fontoura também, muito bem-vinda, que assim seja. A Rose, nossa amiga aqui no Insta também, muito boa noite a todos. Aí diz assim: sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. Bancarrota, né, quem não está acostumado aí, é como uma falência, né? Ele quer dizer, nós estamos em falência espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Olha que interessante, né, que o amigo aqui fala para o Otávio. Então, dá para a gente ver, a princípio, uma coisa interessante, né? Que esse que chegou aqui falando, dando forças para o Otávio, ele é uma pessoa, ele é um espírito mais animado, né? Dá para perceber isso. O Otávio estava muito desanimado, a gente viu no capítulo passado. Esse espírito aqui, apesar de dizer que o caso dele foi mais grave do que o de Otávio, ele se mostra, pelo menos aqui de início, mais esperançoso, né? Mais confiante. Ele até coloca aqui bonito, né? Aguardarmos novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino. Olha que legal, né? A metáfora, né? Dizendo, Deus não está pobre. Ou seja, Deus tem muito para conceder de empréstimo de oportunidades, né? É empréstimo que ele diz aqui no sentido de Deus vai conceder outras oportunidades de voltar novamente à Terra, de tentar de novo, né, a tarefa, para ver se da próxima vez realiza de forma melhor. Aí diz: voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Então, André Luiz dizendo, né, que ouviu ali isso e não reconheceu. Que legal, Zuleide, colocando aqui, somos herdeiros de Deus. Muito legal, Zuleide. Muito boa colocação, viu? Herdeiros de Deus, é isso mesmo, né? Nós somos os filhos de um pai muito rico, né? Rico de amor, de bondade, de inteligência, e nós somos herdeiros, né? Muito legal, gostei. Nossa boa noite aqui aos amigos que estão chegando, muito bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos, muita paz a todos.
Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Então, esse que chegou conversando, dando forças, né, era o Acelino, que também teve experiência semelhante à de Otávio, certo? Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Olha que legal que ele fala aqui agora, né? Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Dá até dó, né, dessa fala dele. A amiga Maria Isabel Rubatina aqui no Insta, muito boa noite, viu? Bem-vinda. E os amigos aqui no Face, as amigas, muito boa noite a todos. Então ele diz, não é um criminoso, ou seja, na última existência, ele não praticou nada que contrariasse as leis humanas, certo? Ele não foi, né, um criminoso, não prejudicou ninguém no sentido, né, de maldade, mas ele diz, mas é um falido para Deus. Ele fracassou, né? Muita humildade, cara, é isso mesmo. Ele está mostrando aqui um reconhecimento, né, com humildade, é nesse sentido mesmo. Aí ele diz assim, sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, porque quem disse isso foi o Otávio. Então, o Acelino disse, sejamos, porém, lógicos. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Então, vejam, né? Que legal a metáfora que ele usa aqui, de um jogo, né? Ele diz para o Otávio, tentando encorajá-lo, né? Você, Otávio, perdeu a partida porque não jogou. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? O Otávio não chegou a exercer a mediunidade. Não sei se vocês se recordam, vimos isso na última reunião, no último estudo. O Otávio, ele foi se deixando levar por tantos problemas, né, que ele nem chegou a atuar como médium, né? Então ele não jogou a partida, é isso que ele está querendo dizer. E o Acelino diz, eu perdi jogando desastradamente, ou seja, ele atuou como médium de forma desastrosa, que é isso que ele vai contar hoje, certo? Aí ele finaliza, mesmo assim, confio na providência. Por isso que eu estou dizendo que ele fala muito animado, né? Ele passa uma coisa boa, esse Acelino. Apesar de reconhecer-se mais devedor do que Otávio, ele está sempre ali com uma fala de esperança, de confiança em Deus, né? de bom ânimo. Isso aí é muito importante, amigos. Isso é lição para a gente, né? Mesmo diante das quedas, das dificuldades, dos problemas, que nós procuremos enxergar essa misericórdia divina que sempre nos oferecerá, né, oportunidades renovadas em todos os sentidos. Nesse instante, interveio Vicente. Vicente, relembrando, é aquele amigo médico do André Luiz, que também está ali aprendendo com Aniceto, certo? Interveio Vicente, acrescentando, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, né, diz André Luiz, aduziu, quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Então o Vicente faz aqui uma fala, né, no sentido também de um encorajamento para o Otávio, que estava muito ali derrubado, né, muito triste com o seu erro, com a sua queda. Então aqui o Vicente também relatando, reconhecendo
o seu fracasso como médico, né? Ele dizendo que os médicos também, em geral, erram muito, né, na luta. E olhou para o André Luiz, que também foi um médico fracassado, né? Então, querendo ali, todos eles estavam, vamos dizer assim, no mesmo barco, né? Todos eles estavam reconhecendo suas falências espirituais na tarefa última, né, realizada aqui. Boa noite a todos, viu? Bem-vindos. Que legal. Quantos amigos aqui já chegando no Facebook. Os amigos aqui no Insta também, muito bem-vindos. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos seguindo? Aí diz assim, depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, uma fala aqui do André Luiz, né, desejando conhecer a história do Acelino, que acabara de chegar, queria conhecer, então, para o aprendizado, vejam bem, né? Não é no sentido de uma especulação, né, desnecessária, de uma curiosidade. Eles estavam ali para aprender com as experiências dos outros, mesmo que fracassadas, certo? A gente tira lições dos erros. Eu costumo repetir isso sempre na minha vida, né? Porque quando a gente erra, não é, a gente deve analisar o erro tirando lições para evitar de errar novamente. Então é importante repensar aquilo que acontece na nossa vida, né? Se nós erramos, quaisquer que sejam as situações, analisemos o erro. Por que fizemos daquele jeito? O que nos levou a agir de tal forma? Para que a gente tire lições e não cometa novamente, né? Sempre é bom o que eles estão fazendo aqui, tirando lições com o relato dos outros amigos, certo? E o André Luiz diz que ele reconhece, né, que lá no mundo espiritual a visão do espírito livre do corpo é muito mais dilatada, né? Eles têm uma visão mais abrangente do significado da vida, né, das responsabilidades, dos deveres. Quando aqui estamos, nós sofremos, né, um abafamento, no caso da potência da alma, e muitas vezes por causa da matéria, né? Aqui encarnados, nós sofremos muito, se nós não estivermos, né, muito atentos, muito despertos para o interesse da alma, a gente sofre, porque aqui a gente descuida da alma, a gente cuida muito do corpo e a alma fica, às vezes, em segundo plano, né? A Bruna Souza, tudo bem, Bruna? Dizendo exatamente, esses erros precisam ser refletidos para gerar aprendizados. Muito legal. Então, prosseguindo, Acelino sorriu e obtemperou. Umas palavrinhas, né, meio antigas aqui. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. Então, o Acelino dizendo que a história dele não era muito parecida com a história do Otávio, né? Tinha lá suas particularidades. E que ele reconhecia que o caso dele ele foi muito mais, errou muito mais do que o Otávio, né? Boa noite, as amigas aqui chegando pelo Facebook, bem-vindas. A nossa amiga aqui também do canal Lições e Conexões, muito bem-vinda. Muito boa noite, viu? Deixa eu ver aqui onde eu parei. E atendendo
Atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século findo. Dá a entender, então, que ele veio para a Terra no fim do século XIX, né? Porque o livro foi escrito no século XX, então ele fala que veio no fim do século findo, né? No fim do século ali passado, então tudo indica que ele encarnou no fim do século XIX, ali, pouco tempo, né? Que a doutrina espírita já havia sido divulgada, né? Já tinha surgido a doutrina espírita na Terra. Deixa eu ver aqui, a Loiva comenta, mas acredito que sempre tomamos a decisão mais acertada dentro do nosso conhecimento. É que mais tarde somamos mais aprendizado e nos damos conta que poderíamos ter agido de modo diferente. Legal. Muito bom, Loiva. Muito boa observação mesmo. Então ele diz, parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Só um minutinho, por favor. Vou ligar um ventiladorzinho aqui que já esquentou. Então, o Acelino dizendo aqui, né, que ele veio para a encarnação, para a tarefa, com muitas bênçãos, ele reconhece, né? Dizendo que ele foi muito auxiliado pela própria ministra da comunicação. Imagine, né? O auxílio da própria ministra. Então, é algo assim importante que ele recebeu, com medidas favorecendo a sua tarefa aqui na Terra. Aí ele diz assim, não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Então, a gente percebe que os médiuns que vêm em tarefa, eles recebem muito auxílio, geralmente, para o corpo, né, que é tão importante, a ferramenta, o instrumento de trabalho na Terra, um corpo saudável, para que possa, mesmo porque, né, amigos, não sei se todos sabem, mas a mediunidade, ela depende da estrutura física, né? A mediunidade tem relação com o organismo, com o corpo. A gente vai aprendendo algumas coisas, né, que, por exemplo, no cérebro, né, tem a glândula lá chamada pineal, que é onde ali eles dizem que é como se fosse a antena, né, do médium para com a espiritualidade. É ali no cérebro, nessa glândula pineal, que acontece praticamente, né, o contato, né, com as entidades espirituais. Então, o corpo saudável é muito importante para o bom êxito. Então, ele dizendo que recebeu o auxílio para o corpo saudável e para o equilíbrio da mente. Pensaram bastante, né, em auxiliá-lo. Então, a Fátima faz uma observação interessante aqui, né? Porque nós estamos dizendo do corpo saudável, e a Fátima lembra que o nosso maior médium, né, o Chico, tinha saúde debilitada. Aí, amigos, a gente precisa, né, entender alguns detalhes. O Chico, vamos dizer assim, o Chico, eu creio, né, isso eu estou falando por mim agora, creio que o Chico até pediu certas dificuldades, vamos dizer, de ordem orgânica, né, de saúde, de alguma forma auxiliariam na tarefa. Veja bem que eu tentando explicar aqui. Porque o Chico, não sei se vocês se recordam, Fátima e amigos, algumas pessoas perguntavam às vezes para ele, ô Chico, por que você não pede para o Dr. Bezerra, para outros médicos aí espirituais, para lhe auxiliá-lo com esses problemas, com esse olho, né, com esse problema que você tem?
E ele falava, não, tá tudo certo, para mim tá ótimo, né? Tipo assim, ele dava a entender que ele não estava querendo, preocupado em recuperar a plena saúde. É como se aqueles problemas o auxiliassem ao melhor desempenho da tarefa. Se não me engano, certa feita, ele conversa com o Divaldo Franco e eles brincam, né, descontraídamente, dizendo que eles estavam casados. E o Chico dizia, eu estou casado com a angina e com, não me lembro a outra doença, né? Tipo assim, de forma muito extrovertida, entendeu? Então, no sentido, Fátima, de que o Chico tinha esses problemas, mas dá a impressão que às vezes ele mesmo pediu que tivesse isso para que ele ficasse mais focado na tarefa, não desviasse ali do que devia realizar, né? Agora, entendamos que o Chico, Fátima e amigos, o que ele precisava ter em boa forma, a mente, né? A mente dele era uma perfeição, né? A gente vê que apesar de curso primário, de pouco estudo, mostrava ali uma inteligência belíssima, né? Uma lucidez, o um raciocínio tranquilo. Então, essa saúde é mais para médios mais, né, devedores, que voltam, assim, muito necessitados de auxílio, porque, veja, Fátima, tem médios que voltam que, pelas suas dívidas do passado, poderiam estar sujeitos a doenças expiatórias, entendeu? Não doenças que ele solicitasse, problemas mesmo decorrentes do passado. Então, nesse sentido, às vezes os espíritos ajudam a amenizar o problema para que eles não sofram tanto o impacto dessas consequências, né, de problemas passados, certo? Essa é a minha opinião, tá bom, Fábio? É isso mesmo, Bruno. Deixou um lindo e grande legado, com toda certeza, né? O Chico é uma referência aí para muito tempo. Bom, continuando aqui, após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. Nós sabemos que a colônia, né, fica mais ou menos próximo da cidade do Rio de Janeiro. Mas aqui ele não fala exatamente qual cidade. Poderia ser o Rio, poderia ser outra também, né? O Ed está dizendo aqui, o Chico não queria chegar ao mundo espiritual sem nunca ter sofrido, teria vergonha. Legal, né? Às vezes até a humildade dele de se colocar como igual a gente, né, Edson? Pode ser até nesse sentido aí também. Aí ele diz assim, o casamento, olha só, amigos, vamos recordar o Otávio. O Otávio disse lá que o casamento não faria parte do seu planejamento, certo? Lembra? Vocês se lembram que ele casou, aquela forma desastrosa, né? Complicada, casou com alguém que não era previsto, atraiu como filho um espírito difícil, né? Com pouca evolução. E aqui agora diz que o Acelino, o casamento fazia parte, ele fazia parte do planejamento reencarnatório, estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então ele já veio sabendo que deveria, né, provavelmente se casaria com Ruth, era o planejamento, não quer dizer que teria que acontecer. Livre-arbítrio muda as coisas. Mas ele tinha planejado de se casar com essa Ruth, certo? Que legal, a Ana Lopes colocando aqui, ó. Mesmo que estou com dor, vou trabalhar no centro, porque se esperar a dor passar, não iria nunca. É isso mesmo, o Chico dizia nesse sentido também, né? Se esperasse não ter problemas, né? Mais ou menos assim ele dizia, nunca teria começado. A gente nunca pode esperar vida maravilhosa para fazer algo, né? Tem que começar em meio aos problemas, né? Senão nunca fazemos. Bom,
Então, previsto o casamento, recebeu tarefa, recebeu auxílio para o corpo saudável, equilíbrio da mente, todas as bênçãos, né? Favorecendo o bom êxito da tarefa. Aí ele diz: cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. Então, com 20 anos, ele recebeu, né, sinais da mediunidade surgindo. Já era convocação para o trabalho. E recebeu amparo dos benfeitores invisíveis. Aí ele diz assim: recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, ou seja, o pessoal ficou ali animado, né, de perceber que ele mostrava faculdade mediúnica, né? É legal quando um médium, a pessoa mostra, né, ali sinais de uma faculdade que começa a desabrochar. Então, o grupo ali né, dos trabalhadores da casa ficam animados de ver um novo médium surgindo. Isso é sempre interessante, né? Reforço para a casa, né, para o trabalho a desempenhar. Aí ele diz: a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Olha só, ele tinha então, né, vidência, audição e psicografia. Não era fraco não, hein? Olha quantas possibilidades esse Celino já mostrou, né? De faculdades mediúnicas, três tipos, né, aqui de mediunidade, que o ajudariam para realizar bem a tarefa. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, quando vem esses entretanto, porém, todavia, né? Quando vem essas expressões, né, de mudar o rumo da conversa, acho que chama conjunções adversativas, se eu não estou enganado, né? Quem for bom de português aí me corrija. Mas quando vem, né, esses entretanto, porém, todavia, a gente percebe que vai mudar o rumo da conversa, certo? E geralmente o que vem depois é mais importante, né? É mais para chamar a atenção. Aí ele diz assim: entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Aí foi o grande problema, né? Ele, amigos, apesar de todo o auxílio, todas as possibilidades, tantas coisas a favor do bom êxito, ele foi voltar-se para o ganho com a mediunidade. Esse é um problema seríssimo, né? Esse é dos problemas mais graves da mediunidade. Lembrando que lá Jesus disse, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata sobre isso: dai de graça o que de graça recebestes. Então, comercializar os dons mediúnicos é dos erros mais graves. Por isso que ele disse, né? Lembra, um pouco atrás nós lemos, que ele fala assim: você perdeu a partida sem jogar, eu perdi jogando desastrosamente, porque ele exerceu a mediunidade e passou a cobrar pela mediunidade. E aqui, amigos, a gente precisa também, se alguém é médium, né? Se alguém um dia se tornar médium, que guarde essa lição. Porque a gente pensa, às vezes, que cobrar, né, no sentido de
comercializar a mediunidade é apenas no sentido bem literal, né? Estipular um preço para uma consulta, mas não é somente isso. A gente não deveria nem, por exemplo, esperar nada em troca daquilo que ofertamos com o nosso trabalho mediúnico. Por exemplo, a gente de repente realiza um trabalho mediúnico que beneficia alguém, de alguma forma, qualquer que seja. Essa pessoa vem e nos dá um presente. Se a gente analisar, é uma forma de pagamento, né? Não deveríamos esperar, isso mesmo, troca de favores, né? Não deveríamos esperar nada em troca, nem recompensa, como o Ed está colocando, troca de favores. Ah, então você me ajudou, agora eu te ajudo. Nem deveríamos esperar os elogios exagerados, né? Tudo bem que um agradecimento, um elogio assim sensato, né? Sem exagero, faz bem para o médico. Ajuda que ele se sinta, né, fortalecido para o trabalho. Mas o médium não deve esperar nem bajulamento, né? Bajulações, né, acho que é o correto, no sentido da pessoa ficar, né, elogiando demais, dando presentes, retribuindo de alguma forma. Então, que o médium tire essa lição que não espere nada em troca, né? A tarefa mediúnica é uma bênção para quem realiza, é uma ferramenta de progresso espiritual. O médium sério, o médium dedicado, o médium disciplinado, como Emmanuel pediu para Chico, é aquele médium que realiza o seu trabalho no anonimato, naquela salinha que ninguém sabe, às vezes, que ele está ali trabalhando, toda semana, assíduo, né, com frequência, com amor, com disposição, realiza ali o seu trabalho quietinho, não espera nada em troca, entrega para Deus, né? Está contribuindo para o bem de espíritos e de encarnados, sem esperar nada em troca. O que ele recebe já é muito, porque quem realiza um trabalho desse com Jesus, com certeza está avançando, está, de alguma forma, até reparando males do passado, está desenvolvendo virtudes, né? Está avançando espiritualmente. Legal, Carla, ela está dizendo, o dom de mediunidade não é dom da pessoa, é um dom de Deus. É verdade, né? Porque quem concede é Deus, né? É um empréstimo divino. A Bruna também comentou aqui atrás, não deu tempo de ler na hora, que ela disse que gostaria muito de participar das atividades do centro e tentar desenvolver mediunidade. Que a sogra participa da sala mediúnica e fico surpresa com as experiências que ela me fala. Pois é, né? Então, Bruna, mas às vezes as circunstâncias mudam o rumo, né, da vida. Entendo a sua situação, quem sabe um dia, né, que as coisas mudem e seja possível, né, vai tentando realizar aquilo que é possível agora e confiando aí mais para o futuro, né, ou em outras encarnações também. Nunca podemos esquecer que voltaremos muitas vezes, né. Olá, Leonora Botelho, muito bem-vinda, viu? Boa noite. Legal, Bruno. Vamos ver aqui onde parei. Bom, que ele falou que se entregou a fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho. E provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, no caso aqui, né, esse irmão Acelino, ele mostra, amigos, para nós o quê? Uma fraqueza que é comum em nós, né? O apego, né? Tudo aquilo que envolve dinheiro, a gente fica muito tentado, né? Onde tem dinheiro no meio, tem algum problema, se nós não aprendemos a lidar com esse instrumento, né, na Terra. Porque o dinheiro pode ser bom como pode ser ruim, depende do uso que façamos dele.
Então, esse amigo aqui, a Celina, ele mostra que ele não sabia ainda lidar com o dinheiro. Ele se deixou levar por esse apego, por esse desejo de posse, de lucros, né? Não compreendeu que não seria a melhor escolha. Lembremos o grande exemplo que foi Chico, né? Tão pobre financeiramente falando, pouquíssimos recursos, e não aceitou um centavo. Os presentes que as pessoas lhe davam, ele repassava na mesma hora. É o grande exemplo, né? Aí diz assim: não era meu serviço igual aos outros, aí ele começa a justificar porque ele cobrava. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Então é como se ele dissesse: não, o sacerdote, o padre também recebe, por que eu não posso? Qual a diferença se eu sou também um religioso? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Olha as alegações, né, que ele vai relacionando para justificar, né, perante sua consciência, querendo, isso quando encarnado, né, porque depois ele reconhece, mas enquanto encarnado, ele colocava essas conclusões, né, como que para amenizar a sua culpa, para justificar o seu erro. Aí ele diz assim: amigos inscientes, né, aqueles amigos da onça, amigos inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Então, infelizmente, quando ele decide cobrar pelo seu trabalho mediúnico, ele encontrou amigos ali no meio, né, que disseram a ele: se você está certo, você tem direito de cobrar, sim. Então, assim, apoiaram essa decisão lamentável, né? Então, como que a gente vê que a influência de outros também é prejudicial nesse sentido? Muitas vezes prejudicial, como também pode ser muito, né, boa em outros aspectos, mas aqui foi muito prejudicial. Deram forças, né, para que ele achasse que a sua decisão estava correta. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que deveria ser justa a retribuição. Então, assim, ele reconhecia que o trabalho principal era dos espíritos, né, que iriam secundá-lo ali na tarefa, auxiliá-lo no trabalho. Mas ele diz: não é só os espíritos, eles precisam de mim também para que o trabalho aconteça. Então, eu tenho direito, né? Ele achava, não era só um trabalho da espiritualidade, ele também estava desempenhando um trabalho. Então, a Ruth Diogo coloca: esses amigos, né, entre aspas, poderiam estar envolvidos com obsessores. Sim, muito provavelmente, né? Eles mesmos já eram obsessores, né, Ruth? Se for analisar, estavam ali sem perceber como obsessores, mas poderiam, com certeza, né, estarem influenciados por aqueles que não querem o trabalho no bem. A gente sabe que muitos espíritos nos perturbam, nos assediam, nos envolvem com suas influências más para que a gente deixe o trabalho. Isso que a Ruth coloca, é bom para a gente falar sobre isso. Um médium, amigos, que começa um trabalho, não só o médium, qualquer trabalho, né, na casa espírita, percebamos uma coisa: começa muito bem. Passa um tempo, começa a surgir problemas. Vocês já repararam isso? A pessoa começa a ter dificuldades, ou é na família, ou é no próprio grupo lá mediúnico, entre os amigos da casa espírita. Então, se o trabalhador não for disciplinado, não tiver consciência da responsabilidade que abraçou, ele acaba, às vezes, deixando a tarefa. Então, a gente precisa estar atentos, né? Se somos esses trabalhadores, não nos iludamos que o trabalho vai ser sempre lindo.
né? Às vezes a pessoa pensa, Jesus me protege, os bons espíritos me livram de todo mal, de todo problema. Não é bem assim. É lógico que Jesus nos ampara, que os bons espíritos nos auxiliam, mas, amigos, eles não vão nos livrar das experiências que nos cabe enfrentar. Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, né? Num mundo em que sofremos aí o assédio, né, dessas almas ainda perturbadas. Então, faz parte, né, da nossa atividade, livrar-se das influências do mal. Então, o médio disciplinado, ele não se deixa levar por dor de cabeça, por visita que chega, por problema em casa, por desânimo. Ele fica focado no trabalho, certo? Para não se deixar perder. Legal, gente. Pessoal aqui concordando, obrigado. Vá em paz, Carlos. Bom evangelho para você, viu? Obrigado, Bruna. O Edson dizendo aqui, obsessão de encarnados para encarnados. Pois é uma das modalidades, né? Bom, debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Então, a hora que ele decidiu cobrar, né, pela tarefa, ele recebeu muitos alertas da espiritualidade. E também dos amigos ali encarnados, dos amigos da casa espírita, né? Aqueles de bom senso foram orientados, olha, você está agindo mal, cuidado, não se deixe levar por esse caminho, né? Fizeram os alertas, mas ele disse, nada disso o demoveu, né, dessa decisão. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas. Nossa, olha que tenso, né? Arbitrei o preço das consultas. Fez a tabelinha lá de quanto era a consulta mediúnica, com bonificações especiais aos pobres, ou seja, ele era caridoso. Ele ia cobrar, mas dos pobres ele cobraria menos, para aliviar um pouco o peso de consciência, né? Bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Então ele começou a crescer, né? Começou a ser reconhecido, começou a ser procurado. E quem procurava, amigos, é quem não conhece, né, doutrina espírita. Porque assim como nós vemos hoje, infelizmente, né, tem muitas irmãs, principalmente, que fazem essa cobrança com a mediunidade, mas não são espíritas, né? São pessoas que têm mediunidade e que se entregam, né, a comércio dessa faculdade. Aquelas ledoras, né, de mão, que usam recursos ali, outros, né, com recursos materiais para fazer ali o atendimento, né? Muitas dessas pessoas têm mediunidade. Tudo bem que tem sempre a questão do charlatanismo no meio, mas tem muitas dessas irmãs que têm mediunidade e que querem cobrar, mas elas não têm a lucidez, o esclarecimento da doutrina espírita. A mediunidade está em toda parte, né? É isso aí, né, Edson? Traga o seu marido de volta em 3 dias. Mais ou menos assim, né? Então, as pessoas que procuram esses atendimentos são pessoas que não conhecem de doutrina espírita. Porque quem conhece sabe que o médium, a partir do momento que começa a cobrar, Fátima gostou, né? O médium que começa a cobrar, ele vai ser assessorado por quem?
Será que é por espíritos superiores? Não vai ser, né? Então ele vai continuar com a mediunidade, muito provavelmente. Mas os espíritos que vão assessorá-lo são espíritos de ordem inferior, né? Que resolvem os probleminhas materiais, que tentam realmente dar soluções para os problemas, mas esse médium, né, estará se afastando daqueles espíritos amigos, né, de um compromisso com o Evangelho. Aí diz assim: as lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. É lógico, né? A hora que ele se voltou para a cobrança, ele se distanciou de tudo aquilo que seria o ideal, né? O Evangelho, a confraternização amiga, o serviço redentor, ele escolheu outro caminho. É como se ele tivesse, né, uma bifurcação, segue por aqui ou segue por aqui. Segue com Jesus, com o Evangelho, ou segue para o comércio com o dinheiro. E, infelizmente, ele escolheu essa outra opção, né? Então, a Celinha Lombardo, tudo bem, Celinha? A Célia dizendo, podem também perder a faculdade, né? É uma pergunta interessante, porque se fizer mau uso, né? Será que não perde? Pode acontecer isso, né? A gente entende que a faculdade é algo natural da pessoa, né? A faculdade é algo que continua com ela, mas ela pode deixar de ser amparada pelos benfeitores. Os espíritos podem, né, agir de forma que suspenda o fenômeno mediúnico, né? Esse médium, de uma hora para outra, se vê desamparado, né? Não capta mais informação nenhuma, não consegue sintonia com os amigos espirituais. É uma forma de suspensão, né? Porque a gente sabe que os benfeitores espirituais, eles vão tentar de todas as formas para ajudar esse médium. Eles não vão, né, abandoná-lo, assim como o anjo da guarda. Eles não nos abandonam, eles muitas vezes se afastam, né? Se afastam para que a gente resolva, a gente perceba o quanto eles fazem falta, né? E aí a gente possa pedir novamente a volta deles, que a gente se arrependa e mude a conduta. Então, o que se espera de um médium nessa condição é que ele reconheça o erro e solicite, né, aos amigos que voltem a ajudar. Então, como a Celinha bem lembra aqui, pode haver essa suspensão da mediunidade ou pelo menos o afastamento desses bons espíritos. Muitas vezes ele fica entregue, né, aos espíritos de ordem inferior, né, e vai comprometer aí a tarefa, né? Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial. As ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Então, né, olha o caminho que ele estava buscando, né? Se envolver com situações delicadas, questões materiais, né, problemas de toda ordem. Então ele estava entrando por um caminho perigoso, né? Usaria sua faculdade mediúnica para resolver questões de ordem material, de coisas insignificantes, né, para uma questão transcendente como mediunidade. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas, por questão de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica.
Quer dizer o quê? Conforme ele se entregou à prática do comércio da mediunidade, ele foi sintonizando-se, né, com mentes de ordem inferior, espiritualmente falando. E assim ele acabou se envolvendo por essa, ele chamou aqui, né, sombria cadeia psíquica. Ele se aprisionou junto dessas mentes enfermiças, doentias, né, inferiores, por causa dessa má escolha que fez, certo? Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Então ele ia usar a mediunidade para aquelas coisas assim, corriqueiras, né? A pessoa procurava aquelas perguntinhas, né? Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu perdi um anel, onde será que deve estar? Né? Resolve problemas ali de ordem, né, familiar, coisas comuns, coisas simples. Então ele começou ali a atender pedidos, né, muito simples, muito insignificantes, aquele uso, né, completamente distante, distanciado, melhor dizendo, daquilo que se espera do bom médium, né? Tudo bem, amigos? Acho que a gente podia parar por aqui, né? Já quase 9 horas, deixa eu ver aqui. A gente vai parar por aqui. Na próxima semana a gente começa o capítulo novo. A gente só lê esse finalzinho, que falta aqui um pouquinho só, e a gente entra no capítulo 9. Tá legal? Porque eu não gosto muito de ultrapassar 1 hora, aí fica muito cansativo também, né? A gente para aqui, fiz uma marquinha aqui, quem tiver com o livro, a gente vai retomar aqui nessa frase, olha. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão. Aí já é mais uma parte só de encerramento, tá legal? Eu quero deixar aqui um recadinho, amigos, antes que a gente faça a nossa prece e as despedidas. Nessa próxima quarta-feira, não sei se alguns de vocês podem já ter visto, eu publiquei agora há pouco, antes da live. Na próxima quarta-feira, eu fui convidado para participar mais uma vez daquela roda de conversas, que já participei de outras vezes, de um grupo de Belo Horizonte, né, o Grupo Sheila. É uma roda de conversas onde participamos em 4 pessoas, conversando a respeito de um tema, e nós vamos falar nessa próxima quarta-feira sobre o tema causa e efeito. Então vai ser na quarta, às 21 horas, não às 8, às 9, tá? Então, o nosso estudo do Evangelho, eu estou propondo passar para quinta-feira, para não deixar de fazê-lo, tá? Eu sei que não é bom fazer essas mudanças, né? Mas espero que vocês me compreendam, que às vezes a gente recebe convites que coincidem com a data do estudo, né? Como essa roda de conversa dos amigos lá de Belo Horizonte, eles realizam todas as quartas-feiras. Então, vez por outra, né, que me convidarem, a gente precisa, né, dar um jeito de encaixar o estudo em outro dia, tá legal? Então, eu conto aí com a compreensão de vocês, aqueles que quiserem participar conosco. Então, na próxima quarta, às 21 horas, eles vão transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Como eu sei que vocês gostam mais do Face, né, eu costumo compartilhar no meu perfil, aqueles que quiserem, então, quarta, 21 horas, e o Evangelho, quinta, às 20 horas, como sempre fazemos. Tudo bem? Obrigado aí desde já pela compreensão. Aqui também conosco o Alneco. Muito boa noite, bem-vindo. Nossa amiga Débora Medeiros, eu que agradeço, viu, Débora? Muito obrigado. Vamos fazer então, pessoal, aqueles que quiserem, a nossa prece final, para que a gente possa, né, agradecer a Jesus por mais esta oportunidade que estivemos juntos,
pelo amparo da espiritualidade amiga, que com certeza nos envolveu a todos com seu amor, com sua paz. Quanto que nós devemos a esses amigos espirituais que estão à nossa volta, sob o comando de Jesus, para nos amparar, para nos fortalecer, para nos inspirar ao estudo e à prática do bem. Então, eu imagino que esses amigos ficam muito felizes ao ver um grupo de estudo que se dedica. Então, eles com certeza vão nos incentivar cada vez mais a dedicação com esses estudos, não só para, repetimos sempre isso, não só para que nós tenhamos conhecimentos, né, bagagem de conhecimentos, mas principalmente para que a gente converta esses ensinos, esses conhecimentos, em mudança de hábitos, em conduta melhor, de acordo com as leis divinas. Que essas lições que aprendemos com esses, né, orientadores espirituais possam ajudar-nos a transformar a nossa vida para melhor. Essa é a proposta. Então, nossa gratidão a Jesus, a Deus, aos bons amigos espirituais que nos ajudam. E aproveitando, rogamos a Jesus as suas bênçãos para todos nós que vivemos nessa fase tão difícil do planeta Terra. Época de transição planetária, época de tantos conflitos, uma situação difícil de convivência, tantos crimes, né? Tantas coisas que nos perturbam, que nos incomodam. É preciso muita fé em Deus para que a gente não se deixe abater diante de tantas coisas tristes, lamentáveis que vemos à nossa volta. Mas precisamos, amigos, aumentar a nossa fé, confiar que Deus está no comando. Tudo isso está sob o comando de Deus e de Jesus, que eles nos permitem uma certa liberdade de ação, mas tem o limite, tem a hora certa de que as coisas tomem novo rumo, e sabemos que estamos caminhando para um futuro melhor, para uma era nova, para uma terra renovada, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos pacificar, né? Porque Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Que nós desenvolvamos essa paz em nós, procurando nas mínimas coisas termos mais tolerância, mais paciência, mais compreensão. E assim auxiliarmos os irmãos que convivem conosco, que se espelhem em nossa atitude e possam também aos poucos mudarem a si mesmos. Rogamos a Jesus que permita que um bom amigo espiritual fluidifique nossas águas, que possamos assim sermos beneficiados com esses fluidos benéficos, com esse bálsamo renovador que nos dê forças, né? E nos ajude para a caminhada. Agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, por mais este momento que estivemos reunidos em seu nome. Que tenhamos todos uma noite abençoada e despertemos amanhã com alegria, com disposição, bom ânimo, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Confiemos em Deus e em Jesus e prossigamos com fé e com esperança. Que assim seja. Muito bom, amigos, que assim seja, né? Muita paz a todos, minha gratidão pela companhia, pela presença amiga de cada um de vocês, sempre uma alegria muito grande, cada estudo é mais uma
uma bênção em minha vida. Vamos somando aí essas bênçãos, né? Essas oportunidades que Deus nos concede, porque meditar sobre os ensinos de Jesus e de sua doutrina é uma bênção, né? É um privilégio que temos que agradecer muito, porque nós sentimos o quanto essa doutrina vai aos pouquinhos penetrando em nós e nos ajudando a nos tornarmos alguém melhor, né? Alguém mais tranquilo, alguém mais compreensivo, uma pessoa mais fraterna. E assim vamos avançando, mesmo que devagar, estamos caminhando, né? Conquistando o nosso progresso. Vamos confiando, vamos seguindo, tenhamos fé, tenhamos esperança, que estamos num caminho abençoado. Que a gente não desperdice as oportunidades de colocarmos em prática tudo isso que vamos aprendendo com a doutrina. Muito obrigado a todos. O Alneco, muito bem-vindo, viu? E a todos vocês, muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe sempre. Aqueles que puderem, então, e que quiserem, até a próxima quarta-feira, com a roda de conversa. E na quinta também, se for possível, né, estudo do Evangelho. Tá legal? E esse estudo aqui... Ah, desculpa, pensei que fosse... me perdoe, Sônia. Não deu para ver a imagem aqui, está bem pequenininho no aparelho que transmite. E eu imaginei que fosse, né, homem, me perdoe. Bem-vinda, viu, Sônia? E esse estudo, então, na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente avança para o capítulo 9. Tá legal? Fiquem com Deus, amigos, queridas amigas. Muita paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau.